Bem, agora a gente vai conversar um pouco com o Constantino Frati. O Constantino, ele é co-coordenador do Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Políticas Públicas de Energias Renováveis, do Hub de Hidrogênio Verde. De certa forma, está representando aqui o governo do Estado, né? Constantino, em nome do secretário Maia. Então, o Constantino está à frente das negociações, das tratativas com várias empresas que estão demonstrando interesse em fazer parte do Hub de Hidrogênio. Tá? O Constantino, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em engenharia de equipamentos pela Petrobras, em engenharia de qualidade pela American Software for Quality Control e MBA em gestão estratégica de negócios pela USP. Tem mais de 30 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de projetos industriais nas áreas de óleo e gás, energia, concepção de projeto, construção e gestão de contratos, inclusive de plantas industriais de hidrogênio e amônia, né, Constantino? E, inclusive, exercendo a função de gerência de implantação de empreendimentos de geração de energia e superintendente nas fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e de Sergipe. Então, Constantino, ele vai palestrar sobre o tema de hidrogênio verde, desafios e perspectivas para o estado do Ceará. A palavra é sua, querido. Obrigada pela disponibilidade, tá, Constantino? Muito obrigado, Laís. Obrigado aí também pela organização toda do evento, né? Assisti pela manhã a quase tudo e o nível está muito bom, tá? Então, eu vou realmente abordar essa questão das perspectivas e dos desafios que nós temos pela frente ao estarmos nesse movimento contínuo aí de atração de empresas para a concretização do nosso hub. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a apresentação. Quando estiver na tela, Laís, me fala se está tranquilo aí. Está vendo? Sim, ok? Só falta colocar a apresentação, né, como tela cheia. Ok. Pronto, bom, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui do esforço do Estado, que é um esforço que ele, nesse momento, só é percebido pela efervescência dessa atração de investimentos, tá? Mas ele é de longa data, porque, na verdade, se a gente vê todo o trabalho que o Ceará vem fazendo, é um trabalho de planejamento de longo prazo, né? Um trabalho que se reflete na continuidade administrativa do Estado há mais de 3 décadas, apesar de ser um Estado extremamente pobre, mas adotou realmente um planejamento e uma visão estratégica no sentido de exatamente sair dessa situação de pobreza e aumentar a sua participação no PIB nacional. Se nós olharmos para essa tela, a gente vai ver que todo o trabalho de planejamento ele se estende não só pelo Ceará, mas pela Fortaleza, definindo quais eram as rotas estratégicas do Estado, tá, para realmente a gente chegar nesse desenvolvimento. O projeto ele se iniciou, como já colocaram, em abril, né, deste ano, tá, através da assinatura de um memorando de entendimentos entre as instituições do Estado do Ceará. E aí eu me refiro especialmente às instituições do governo, a Federação das Indústrias, que é um órgão de articulação, né, de empreendedores, tá? A Universidade Federal, que é o braço da academia presente neste esforço de atração, o Porto do Pecém. Tá? Então, através desse grupo, o Estado do Ceará, ele, nesse momento, ele desenvolve não apenas com os técnicos do Estado, com a capacidade do Estado, mas com a participação da GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, e a participação do Porto de Roterdã, que estão contribuindo exatamente para desenvolver e implantar políticas públicas e configurar o hub de hidrogênio. Então, isso aqui estabelece um processo de governança interna dentro do Estado, né? Ora, além disso, a gente tem aqui o Estado com uma tradição já de conceder há bastante tempo incentivos fiscais que realmente contribuem muito para a atração de empreendimentos, especialmente nessa cadeia de energias renováveis. São incentivos que têm, vamos dizer assim, uma segurança jurídica já provada e comprovada e que tem se mostrado super eficaz, porque o Ceará
sempre foi pioneiro, perdeu um pouco a liderança na produção e na geração de energias renováveis, mas eu acho que agora com hidrogênio nós temos tudo para retomar, e vocês vão entender por quê ao longo da minha apresentação. Os benefícios assegurados estão nas 3 esferas: municipal, estadual, regional e federal. Tá? Essas são as cadeias produtivas, ou seja, aqueles clusters de desenvolvimento priorizados nestes trabalhos de planejamento de longo prazo do estado do Ceará. Vocês vejam que nós saímos aqui da cadeia produtiva de saúde, é a prioridade número 1. A segunda são energias renováveis, né? Segurança hídrica, polo de inovação em TIC. Eu vou ficar nesses 4 aqui, nesse primeiro momento, para dizer o seguinte: energias renováveis é a prioridade total dentro do estado. A segurança hídrica ela cresce realmente a cada ano. O polo de inovação em tecnologia da informação tem atraído muitas empresas, porque dá segurança para que as empresas possam operar no Ceará, especialmente aquelas que estão na cadeia de distribuição, tipo a Amazon, né, que recentemente começou a se instalar no estado. Os nossos hubs, né, que priorizam a logística, o hub aéreo, com a participação da Fraport alemã, tem contribuído significativamente para nos interligar com o hemisfério norte, né? E aumentar consideravelmente, mesmo apesar da pandemia, o movimento no aeroporto Pinto Martins. O hub portuário, que é um hub que todos conhecem, cujo expoente é o Porto do Pecém, que aliado ao porto agrega uma ZPE, que hoje, apesar de tantas que estão sendo pleiteadas pelos estados da federação, é a única que realmente confere ao estado, tá? E àqueles que se instalam no PECEM os benefícios, ou seja, é a única em operação no país. Tá? Isso aqui eu não vou falar, né? O Picanso já, de forma brilhante, já discorreu sobre o nosso potencial. Se nós olharmos para as palestras que foram colocadas ao longo do dia, a gente vê que o nosso potencial, que é muito parecido com o potencial dos outros estados do Nordeste, tá? Mas ele é suficiente para dar uma resposta forte, eficaz às demandas, especialmente da União Europeia, né? Então, nós não temos problema de potencial. Ora, à medida que, e aí vocês vão ver quais são as empresas que já estão sendo atraídas, à medida que elas forem se concretizando em termos de implantação dos seus investimentos, esses são os setores que serão descarbonizados. A Mônica colocou já muito bem. As aplicações são diversas, né? Em aquecimento, como combustível, na agricultura, para a produção de fertilizantes, na indústria química, nos ecombustíveis. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe, né? Que eu acho que o Luiz da Thyssen colocou. Nós temos um empreendimento que tem uma grande sinergia com o nosso hub de hidrogênio verde, que é o empreendimento em Itatiaia, que é um consórcio entre a IBM, que é as Indústrias Brasileiras Nucleares, e a Galvani, para produzir urânio e fosfato. Ora, se nós no PECEM nós vamos produzir hidrogênio verde, vamos produzir amônia verde, podemos produzir ureia, nós já temos aí 2 componentes fundamentais para a formulação do fertilizante que pode abastecer o mercado nacional. Nós temos os fosfatos e temos o nitrogênio proveniente da amônia ou da ureia que possa ser produzida no PECEM. Tá? Então, essa indústria do hidrogênio verde, ela começa a se desdobrar em cadeias que cada vez tornarão mais robusto o hub. Para vocês terem uma ideia, eu não posso informar o nome, mas nós estamos atraindo 2 empresas de peso mundial, 2 players japoneses que atuam na área de tecnologia e mobilidade, juntamente com uma empresa europeia que hoje já produz ônibus e outros veículos e exporta para a Europa como um todo, especialmente para a Alemanha e Reino Unido, veículos movidos a hidrogênio. Essas empresas, elas brevemente vão assinar conosco.
E essa cadeia produtiva, ela começa a tomar forma, ou seja, as empresas que estão chegando aqui, elas não estão pleiteando apenas produzir hidrogênio e exportar amônia, ou distribuir amônia para o mercado interno, no entorno do complexo do PECEM. Mas elas já começam a se desdobrar, tá? Através de empresas que querem produzir no PECEM células a combustível, veículos movidos a hidrogênio, né? Através dessas às quais eu me referi, o que torna essa cadeia produtiva cada vez mais sólida. Essa base vai se alargando, tá? O hub vai se concretizando, e à medida que essa base se alarga, a segurança para a instalação de novas empresas aumenta, porque a sinergia entre elas é realmente muito grande. Aqui, para vocês terem uma ideia, e aí eu faço questão de me deter um pouco, porque aqui é onde nós temos o grande desafio e a grande responsabilidade recebida desse esforço inicial. Nós temos aquelas empresas nacionais e estrangeiras que assinaram conosco os MOUs, ou seja, os memorandos de entendimento. A primeira delas foi a Energix, que é uma empresa australiana, basicamente uma startup, mas uma startup que está configurando o seu projeto, um projeto ambicioso para a produção de aproximadamente 2,4 gigawatts nos próximos 15 anos. A White Martins Linde, que já assinou um MOU com o Porto do Pecém, e amanhã, eu posso anunciar isso já para vocês, estará assinando lá na sede internacional dela, na Alemanha, um MOU com o governo do Estado. O secretário Maia, o governador Camilo, estão indo para Munique hoje à tarde e amanhã para pular em Sartal, perto de Munique, na primeira sede, na sede internacional da Linde. Temos a Quer, uma gigante francesa, a Fortescue, uma das maiores mineradoras do mundo, a Neoenergia ou a Iberdrola são a mesma, né? A Eneva, que hoje é a terceira maior empresa do país na área de óleo e gás. A Engie, que é uma gigante franco-belga, e a Transhydrogen Alliance. Essa Transhydrogen Alliance é uma aliança entre a Proton Ventures, a Varo, e a Tramo. A quarta empresa, agora eu não me lembro, são 4 empresas, tá? Mas o governador assinou o MOU ontem, né? Isso foi divulgado em todas as mídias do Estado. Essa Transhydrogen, ela já assinou um contrato para fornecer, até 2007, 3,5 gigawatts de hidrogênio verde para Roterdã. E aí eu vou me deter um pouco aqui. Essa Transhydrogen, o primeiro parceiro que ela buscou foi o Estado do Ceará. Por um motivo muito simples. O compromisso dela é fornecer essa quantidade para Roterdã, que é o maior porto da Europa hoje. E Roterdã é sócia do Porto do Pecém, possui 30% de participação acionária no Pecém, conferindo ao Pecém toda a sua expertise de operação e capacidade de investimento. Ou seja, até toda a infraestrutura que será necessária para suportar esse hub vem lastreada pela participação de Roterdã nesse esforço do Ceará para configurar o hub de hidrogênio. Então, se vocês contarem aqui, nós temos 12 MOUs assinados, e aqui do lado direito, tá, eu teria mais 2, né, já aprovados pela Procuradoria-Geral em programação de assinatura, e mais 4 em negociação. Esses 4 em negociação são 4 empresas realmente de grandíssimo porte, players de porte mundial, tanto na área de tecnologia, energia e mobilidade. Isso realmente vai conferir ao Ceará essa dianteira nesse processo, mas, ao mesmo tempo que nos concede essa dianteira, aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Transformar um memorando de entendimentos num projeto implantado, reverter isso em realmente aplicação de investimentos no Estado, é um trabalho que requer concentração, muita atenção e um tratamento muito especial a cada uma dessas empresas.
E aí começam os nossos desafios, né? Eu queria só mostrar para vocês que essas empresas às quais eu me referi, elas projetam, obviamente, aqui eu fiz uma linha de corte, eu considerei aqueles empreendimentos que poderão ter mais chance de sucesso. Isso aqui é uma simples estimativa, né? Embora seja uma fração daquilo que está em cada um desses memorandos. Então, se vocês se detiverem nesses slides, vocês vão perceber que até 2030 nós teríamos algo em torno de 13 gigawatt de energia aplicadas em eletrolisadores. Isso é uma loucura, né? Do lado direito, vocês vão ver que seria aproximadamente 30 mil toneladas de amônia. E aí, Luiz, você sabe que os navios de amônia, os propaneiros hoje são no máximo de 25 ou 30 toneladas. Existem propaneiros maiores? Sim, existem, mas não são aqueles que compõem a frota regular de transporte de amônia. Então, até na questão da logística, nós temos um desafio pela frente, porque vencer a distância de 11 dias que nos separa de Roterdã, através de propaneiros, transportando amônia, nessa quantidade a qual eu estou me referindo, não é fácil. Então, se eu tiver aqui imaginando um navio por dia saindo do Pecém para a Europa ou para o hemisfério norte, realmente nós vamos ter que ter uma infraestrutura boa no Pecém. Então, esse já é um primeiro desafio. Tá? Os investimentos estão aí, eu não vou nem falar naquilo que está projetado para 2050, vocês estão vendo, tá? Investimentos, geração de empregos, nesses dois horizontes. Aqui, simplesmente, eu me refiro àquilo que, para gerar, para produzir essas quantidades de amônia ou de hidrogênio, como queiram, tá? Nós teríamos que investir até 2030 e estarmos com uma capacidade adicional de solar de quase 28 gigawatts e de eólica seria 13,9, de solar quase 28. Ora, eu estou falando aqui de algo em torno de 41 gigawatts de energia renovável para suportar uma capacidade de eletrólise de 13,9 giga. Se nós olharmos para o Brasil de hoje ele gera algo em torno de 170, o Picanço, se tiver aí, ele pode confirmar algo em torno de 170 gigawatts, a nossa capacidade de geração instalada. E eu estou falando em atrair para o Ceará algo em torno de 40, 41 gigawatts através da concretização desses empreendimentos que estão colocados no primeiro momento como memorandos, né? Ora, isso é uma coisa realmente que vocês que são da área, vocês sabem que não é fácil, né? E os desafios para chegar nisso aqui, em termos de subestação, de linhas de transmissão, envolve inclusive uma articulação com o governo federal, que já está sendo feita, realmente é um trabalho hercúleo, tá? Não é um trabalho solitário do governo do Estado ou somente do Porto do Pecém, mas é um trabalho que envolve o governo federal, o governo do Estado do Ceará, a classe empresarial e os empreendedores e investidores do mundo todo. Aqui, simplesmente, eu tenho algo em torno de, só para realmente ter uma ideia, o que eu investiria até 2030 em energia, 56,3 bi, em solar e eólica. Eu estou falando aqui em números absolutamente gigantescos, né? Aqui, eu abordo, eu não sou técnico, não sou especialista nisso, mas com base nos números que nós realmente temos, números médios, tá? Em termos de infraestrutura, eu teria que ter 4 piers para essa operação no PECEM até 2030. Eu teria que ter algo em torno de 61 metros cúbicos de água dessalinizada por dia até 2030. E eu estou olhando aqui para a água descentralizada e eu vou fazer aqui uma observação. Cada empresa pode optar pela sua dessalinização, que hoje é o método que eu diria
que seria politicamente a resposta mais adequada, porque usar água potável para uso industrial, para energia, eu acho que não cabe mais, por maior que seja a segurança hídrica, mas o nosso regime hídrico no país é um regime que nós temos visto que afeta tremendamente as contas de energia do país e a forma de gerar. Então, compensa e muito, de repente, se pensar até num pool de geração ou de produção de água desmineralizada, né? É algo aí para os investidores, para as empresas de tecnologia tipo a Thyssen ou outras que queiram investir nessa infraestrutura. Da mesma forma, aí eu vou voltando lá, aqui são os desafios, mas se eu pudesse retroagir aqui, eu diria o seguinte, também vale para a amônia. O que eu posso esperar da amônia? Cada empresa ter o seu armazenamento refrigerado atmosférico individual, é possível? É possível. Mas também cabe a reflexão se a melhor solução, tanto para a água, como para o armazenamento de amônia, como para outras utilidades, não podia ser algo centralizado, em pool, tá? Parecido com o modelo, por exemplo, do polo de Camaçari. Eu trabalhei em Camaçari durante 5 anos, né? E muitas coisas por lá eram em pool. Então, cabe a reflexão, tá? Obviamente, o momento de fazer essa reflexão é esse. E nesses slides eu coloco alguns desafios. O primeiro, apesar de nós termos toda uma segurança jurídica na concessão dos incentivos fiscais, mas eu preciso ter, à medida que essas empresas vão aderindo, uma forma de dar acesso fluido a cada uma delas. Da mesma forma, o licenciamento ambiental. Eu acho que foi abordado com muita sapiência aqui, com muita profundidade, e eu acho que essa é a questão principal aqui do nosso evento, tá? Mas eu diria que, apesar de toda o ineditismo do hidrogênio, mas os processos que usam o hidrogênio ou a própria amônia, eles já são de amplo domínio no país. Obviamente, nós precisamos de cuidados, precisamos de áreas que resguardem as populações naqueles limites para, no caso de um acidente, a diluição ser suficiente para não causar óbitos, né? Isso é absolutamente factível de ser planejado. Eu falava até um pouco com a Laís antes da minha palestra, e à medida que, se eu não me engano, é o Lima, né, que falava... O Jaime. O Jaime. À medida que o Jaime falava, eu via, poxa, eu vivi isso lá no Polo de Camaçari. Eu fui superintendente de 2 plantas de amônia. E eu sei qual é o impacto do vazamento de amônia na população lá no Polo de Camaçari. Eu fui superintendente de 2 plantas de amônia. E eu sei qual é o impacto do vazamento de amônia na população vizinha. Então, vale a pena, Laís, vale a pena cada um dos que estão aqui, inclusive o pessoal da própria SEMAS e do Porto do Pecém, eleger realmente um plano diretor que permita dar essa tranquilidade até para os órgãos ambientais. Esse plano diretor ele pode ser aprovado em pool, sim, liberar toda a área, de tal maneira que ela fique localizada, e agora é o momento de fazer isso, num ponto que considere os ventos mais desfavoráveis, tá? E permitam que essa diluição não afete as populações no entorno dos futuros empreendimentos de hidrogênio verde. A geração e a transmissão de eletricidade é um gargalo ainda hoje, mas é uma coisa resolvível, até porque toda essa projeção a qual eu me referi, que é gigantesca, né, ela só vai se consolidar e acontecer à medida que os leilões foram sendo fechados, os off-takers foram assinando os seus contratos, porque é aí onde vai aparecer o dinheiro, o recurso, o financiamento para a implantação dos investimentos. Essa velocidade, só o tempo vai dizer qual é. Ou seja, eu fiz 2 projeções, os horizontes de 2030, mais próximo, tá? E para 2050. Posso fazer um pedido? Vamos deixar essa cereja do bolo para o final?
De acordo, de acordo. Debate, a gente junta todos os palestrantes, e é muito relevante esse posicionamento que você está, né? A gente vem conversando sobre isso há um tempo. Não sei se você tem alguma coisa a mais após esse slide, Constantino. Não, esse é o último, né? Então, eu só gostaria de colocar mais algo aqui no slide, que em relação ao uso de hidrogênio na própria rede de gás, a Cegás, que é a nossa companhia estadual, já está estudando, tá? Até que limite nós podemos injetar. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Laís, aceita a sua sugestão, porque eu acho que isso realmente talvez seja uma conclusão sua lá para o final, mas era o que eu tinha para apresentar para todos. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade.